Bom dia a todos vocês nesta manhã de domingo, esse sol lindo, brilhando, né? Eu desejo a todos vocês a paz do Senhor, até onde vai chegar esse vídeo, até o coração. Empresta para Deus nesse momento aí o teu instrumento, aí a tua casa, talvez você está dentro de um carro, talvez você está andando para a rua fora, né? Você que está aí na roça, você que está na cidade. Que nós queremos falar hoje, mais uma vez, através da palavra do Senhor, da revelação dada ao nosso coração, trazendo de volta a arca da adoração. É o tema que nós vamos pregar nesta manhã, trazendo de volta a arca da adoração, baseada na Bíblia Sagrada, que está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 13, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, 13:3. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não buscamos nos dias de Saul. Só até aí a palavra do Senhor. Nós sabemos que a arca, para nós sabermos um pouco desta palavra, nesta manhã, nós vamos voltar um pouco atrás na Bíblia Sagrada, lá em Samuel, capítulo 1. Nós vamos estar lembrando também, para nós entender por que perderam a glória de Deus. Nós vamos também buscar lá em 1 Samuel, capítulo 1:12. 1 Samuel 1 Samuel 2, quer dizer, 12. Vamos voltar lá, para a gente entender o que aconteceu com a glória do Senhor. Nós sabemos que na época de Eli ele tinha 3 funções na casa do Senhor. Ele era sacerdote, profeta e juiz. Israel ainda não tinha rei. E ele tinha 2 garotos, Ofni e Finéia, que eram sacerdotes, aqueles que carregavam a arca, aqueles que tinham que ter o zelo com a arca, aqueles que tinham que ter a santidade com o Senhor, aqueles que eles sabiam que ali tinha bondade com aquela arca. Dentro daquela arca a glória do Senhor era misericordiosa, mas dentro da arca também, aquela mesma glória que era bondosa, aquela glória que estava ali dentro, que saía na hora para levar os holocaustos, também era um fogo consumidor, era uma glória cheia de ira também. Esse é o Deus que nós pregamos. E nós sabendo que o Eli, pai desses 2 sacerdotes, era um homem que muitas das vezes não cuidava dos seus filhos, amava muito mais os filhos do que zelar das coisas de Deus. Ele, um homem já de idade, aproximadamente 88 anos, e ele sabia do que fazia os pastores Ofni e Finéia dentro do santuário do Senhor. A Bíblia diz que quando ele chegava, as pessoas chegavam ali dentro do santuário para oferecer, trazer a carne, eles tomavam a carne que era para Deus e faziam churrasco com ela. E aquelas pessoas: não faz isso não, meu Senhor, eu vou lá em casa e busco outra, mas essa não faz isso. Você me toma, eu vou pegar a força. Ofni e Finéia fazia esse tipo de atitude: ou você me dá, eu tomo a força. Eles eram filhos de Beleal, imprestáveis, pastores imprestáveis. A Bíblia diz que os filhos de Eli eram inescrúvel, eram homens inescrutável, quer dizer, pessoas abomináveis aos olhos de Deus, que já estavam dentro da casa do Senhor fazendo. E a Bíblia manda o profeta falar para o Samuel: Eli, 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 tu ama teus filhos mais do que a mim, você está dando coices nas minhas oferendas, você anda dando coices naquilo que é meu. E Eli falou com os filhos, mas aquele pai que passa pano, é os passador de pano, é o passador de pente nos filhos, que ama mais os filhos do que a obra do Senhor. E Deus falou, e ele não deu ouvido. Veio Samuel, sua mãe Ana levou ele para dentro do santuário, que ela não tinha filho, e aquele Samuel começou a ajudar ali Eli, e Samuel era cheia da graça. Samuel era profeta, agora Deus já escolheu ele para profeta. A Bíblia diz que o profeta chegou e falou para ele: vai chegar um tempo que eu vou vou desarraigar Eli. Deus falando no profeta para ele: da sua descendência não vai ter sacerdote, da sua descendência nenhum sacerdote sairá mais. E outra coisa, fala para ele que Ofni e Finéia vai morrer, viu? É só você ler o texto, vem lendo 1 Samuel que você vai entender lá. E a Bíblia diz que houve uma guerra entre os filisteus e Israel. Israel partiu para a guerra, e quando eles foram para o contra-ataque,
os filisteus desarraigou 4.000 homens de Israel que morreram. Voltaram os derrotados para trás. A fileira dos filisteus foi para o outro lado, que a guerra era assim. Atacava 5.000, 10.000, voltava. Vai mais 10.000 ou 4.000. Não atacava 100.000 pessoas de uma vez. E ali diz que assim, o que Deus fez? O que está acontecendo conosco? Aí, vamos lá em Siló. Fala para os sacerdotes trazer a arca do Senhor. Quer dizer, vamos trazer a presença do Senhor, que com ela nós ganhamos a batalha, né? Vamos fazer o Espírito Santo chegar aqui. Não é hoje assim? Na mesma época, era a época da arca, do mesmo jeito. A Bíblia diz que quando Ofni e Finéia trouxe a arca, que eles botaram no meio do morro, no monte, a Bíblia diz que a terra estremeceu, e no arraial dos filisteus tremeu a terra, e um alvoroço de louvor, de cantoria aconteceu no arraial do povo de Israel. E o capitão dos filisteus virou e falou assim: que gritaria é essa? Vai lá para ver o que está acontecendo. Sai um soldado e olha cá o arraial dos filisteus, a arca do Senhor estava lá. E eles tremeram, e eles começaram a falar. Estamos, tipo assim, no meu jeito de falar, estamos lascados. É a arca do Senhor que chegou no arraial. É a arca do Senhor, e com esse Deus ninguém pode. É o mesmo que atropelou o povo no Egito na travessia do Mar Vermelho. E o capitão começou a falar para ele: lê lá que você vai entender. Ele vira e fala assim: vão lá, seus molengas, tipo assim, vamos lá, seus frouxos, vamos atacar, não vamos temer nada. Ou vocês querem ser escravo deles, hein? Vocês vão querer ser escravo de Israel? Atacar! Diz a Bíblia Sagrada que mais esse ataque. Eles partiram para cima, com arca ou sem arca, mas estava a arca agora. Como é que perdeu? Por que nós perdemos muita batalha como crente? Porque muitas coisas que fazemos não é debaixo da direção de Deus. Muitas coisas que nós fazemos não foi Deus que mandou fazer. E aí nós fazemos coisa errada. As coisas de Deus, ela tem princípio, ela tem ordem, ela tem a boca de Deus para falar: faz que vai dar certo. Não é o que eu vou fazer para Deus, que muitas das vezes Deus não quer. Aquilo que eu penso que eu estou fazendo certo, não é o querer de Deus. A Bíblia diz que caíram a segunda empreitada dos filisteus contra Israel 30.000 homens. E diz a Bíblia que quando chegou, o primeiro que morreu foi Ofni e Finéia. Foram degolados. Imagina o coco dos dois rolando montanha abaixo. Que a arca sempre ficava no monte e o povo embaixo. Ele sempre ficava mais acima, né? Para a glória de Deus abençoar o povo ali. E aí, diz a Bíblia que Ofni e Finéia morreu e saiu um sujeito fugindo da guerra. E chega nos portais de Judá, de Jerusalém. Diz a Bíblia que o Eli já estava na porta, já pensando, temoroso, o que ia acontecer com Ofni e Finéia e a arca do Senhor, porque ele já sabia da profecia que ia acontecer com a sua descendência, que Deus nunca avisa sem antes acontecer. Primeiro ele avisa, depois acontece. Quando há um aviso e há um arrependimento, ele retrocede, ele manda a bênção, mas não manda a maldição. Eles não querem a mim, mas querem um homem para ser da igreja, da frente da igreja. A Bíblia diz que Samuel falou: não é bom o que vocês estão fazendo, porque vocês estão tirando ele como rei. Deus é rei da nação, é o Senhor da nação, e era assim que ele governava Israel, o Senhor. Mas eles não estavam querendo mais da presença do Senhor. Grava aqui, meu câmera. É como hoje, tem muitas igrejas aí que não quer que Deus governe ela mais não, é eles que governam. Tem muita igreja aí hoje que somos nossa, irmão, não interessa a placa que é. Ou eu estou falando mentira, que já não é Deus mais que dirige a igreja, é Ele que dirige a igreja. É o espírito de Saul que dominou muitas igrejas do Senhor na terra. Eu creio que quando olhava para ele, eles abaixavam a cabeça. Israel agora estava desgraçadamente, Israel estava perdido, sem a presença de Deus, estava desalientado, não sabia mais o que fazer. O pecado dominou, a idolatria tomou conta, o eu tomou conta, o egoísmo tomou conta. Tudo que mais
de Ru tomou conta da nação de Israel. Diz a Bíblia Sagrada que os filisteus ficaram com essa arca 20 anos lá. Ela ficou 20 anos afastada de Israel. Quando os filisteus pegaram, eles saíam andando em cada cidade, e aonde a arca chegava, ela desarraigava. Aonde botava a arca, os filisteus fizeram um carro e levou ela. Aonde chegava era hemorroida ao vivo. O trem saía de uma hora para outra, era enfermidade, gente morrendo. Eles vão tirar essa arca daqui. Houve um momento que eles mandou para Egron. Lá em Egron ela fez uma carnificina na presença da glória de Deus. Muita morte física e espiritual houve ali. E teve um momento que os principais dos filisteus, os príncipes, reuniram. Não tem jeito isso aqui ficar aqui não. Nós vamos morrer a nação inteira. Vamos mandar de volta essa arca para Israel. Diz a Bíblia que eles põem um carro novo, 2 bezerros novos, põem a arca em cima e dão um tapa no traseiro dos 2 bois. E os 2 bois começam a andar desde da divisa dos filisteus até chegar em Queré de Jearim, aonde era israelita. E quando os israelitas levantam seus olhos, eles olham e vê, é a arca da glória do Senhor. Ah lá, é ela. Diz a Bíblia Sagrada que me chama a atenção. Diz que os bois andou quilômetros e mais quilômetros, sem andar nem para a direita nem para a esquerda, eles iam direcionados. Sabe por que me chama a atenção, hein, querido? Ei, pastor bonitão, eu aqui, ó, presta atenção. Não é você que guia a igreja não, rapaz. Quem guia a igreja é o Espírito Santo. Você tem que fazer o que o Espírito Santo manda, não é o que você faz. Deus não precisa de uma direção de homem, ele precisa que o homem ouve a direção do Espírito Santo. É por isso que a arca ia sozinha, não tinha ninguém tocando. Deus guia. Precisa de alguém para guiar Deus, rapaz? Precisa de alguém para guiar a glória de Deus? Olha só, ela foi certinha. E quando eles viram, a Bíblia Sagrada diz que em Querite Jearim, curiosos, esqueceram que não podia tocar na arca. Eles esqueceram, o povo de Israel. Era tanta saudade dela. Vamos olhar se está tudo em dia aí dentro, né? Que lá estava a vara de Arão, que floresceu, e lá dentro estavam as tábuas dos 10 mandamentos. Quando eles olham para dentro da arca, fulminado, 50 mil pessoas foram fulminados, 50 mil em Queré de Jearim. Ficaram derrotados, envergonhados, porque não tenta querer dirigir aquilo que Deus dirige. Não faça isso, que vai se dar mal e vai cair na pior. É uma alerta para mim e para você que vai me ouvir. Escute só. Levaram para a casa de Abinadab, o sacerdote. E ele dos seus 2 filhos ficou tomando conta dela. E se passou 20 anos. Nesses 20 anos, veio Samuel, ficou sob juízo sobre Israel. Depois de Eli morrer, ficou ele julgando Israel. E diz a Bíblia que Deus levanta agora. Eles começaram a falar, você está gagá, levanta sobre nós um rei. Porque todas as nações nossa inimiga tem rei. É só nós que não tem. E você já está ficando velho. Você já não está se vindo mais. Nós queremos um rei sobre nós. Samuel começou a resmungar. Deus mandou ele calar a boca. Samuel, não é eles que estão renegando, não é você. Eles estão renegando é a mim. Vai lá e unge o cara. É o cara que eles... Tirando Deus de ser Senhor deles e Rei da vida deles, espiritualmente, fisicamente, agora queria homem. Tá bom, vocês querem homem? Mas vocês vão ver o que vai acontecer. Lê para ver o texto. Saul vai fazer assim, assim, vai tirar gente das suas famílias, vai botar como escravo, vai ser desse jeito e vocês servem, hein? Vocês vão ter que se ver ele. Saul, se não me engano, ficou só 2 anos bem no ministério. Fez a maior lambança, matou 450 da escola de profeta, que não revelava as coisas do jeito que ele queria. Tinha que revelar a carne para ele, porque ele era carnudo. Era um rei carnudo, era um homem desobediente. Mandou ele desarraiga lá os amalequitas, mata tudo, do bebê até o mais velho, vaca, mata tudo. Deu do ventre, ele não obedeceu. Tirou o amalequita, o rei dos amalequitas, ainda trouxe uma bocada de boiada. Ele depois fez o holocausto, só fez doideira. Samuel falou para ele, Deus a partir desse momento desraiga você de ser rei da nação de israelita e já está arrumando outro para ser sucessor no seu lugar, que vai obedecer e vai viver segundo o coração de Deus, mas você não.
O homem era terrível. Até o holocausto o homem queria fazer. Deu uma de sacerdote que estava quase estourando a guerra. O povo de Israel com medo começou a fugir, esconder nos buracos, porque aonde não tem presença de Deus, há escondimento em tudo quanto é face. Há escondimento atrás do eu, o cara esconde atrás do orgulho, é evangélico, mas é egoísta, esconde atrás do egoísmo, esconde atrás da prepotência, ou eu aqui estou falando mentira? Porque quando Deus não está, tudo quanto é coisa de facção péssima. A Bíblia diz que ai daquele que aumentar um tio. A palavra do Senhor seja assim, sim ou não, passou disso, é maligno. Aí o cara começa a viver tirando vírgula, tirando ponto, e vai a testa inteira e até a Bíblia inteira. Daqui a pouquinho já tem gente falando atualizar a Bíblia, até ministério evangélico, um falou, não vou falar o nome, que tem que atualizar a Bíblia. Você vai atualizar Deus, rapaz? Deus não precisa de atualização, Ele é sempre eterno, Ele é de eternidade em eternidade, Ele é sempre eterno. A Bíblia Sagrada diz que essa arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Agora chega depois de 15 anos de experiência, já ungido, a unção estava na cabeça, mas ainda não tinha tomado a posse do reino que era Davi. Agora entra Davi. Olha só para você entender, começou lá, ó, a tragédia, ó. Olha onde ficou a tragédia do culto. Lá no Ofni, Finéia e Eli. Agora, olha como é que as coisas quando não melhora e a pessoa não toma uma posição de corrigir o pecado da casa de Deus. Agora passou para Saul. Saul foi desobediente, só fez coisa errada, a ponto do demônio dominar seu corpo. E o Davi tinha que tocar para expulsar os capetas dele. Imagina um rei que era para estar cheio da glória, agora está cheio de demônio. Teve que expulsar os demônios dele através da cantoria, do louvor de Davi, porque Davi era segundo o coração de Deus, era temente ao Todo-Poderoso. Davi levou 15 anos, Saul foi colocado direto. Aqui está uma coisa diferente. Há muita gente que está entrando direto para o culto, pastor. Há muitos diáconos que já entram direto. Há muitos presbíteros que é colocado direto. Vai dar problema na igreja. Pessoas que não sabe e não é chamado por Deus. Existe na igreja muitos que é chamado por Deus, existe homens que é ungido pelos homens, nem que Deus mandou. Tem um monte assim. Isso é a verdade nua e crua. Não tem jeito de sair não. Quer reclamar, reclama com ele. Comigo não. Não vem falar de mim não. Fala dele, fala pra ele, que aí seu negócio é com ele. Eu sou simplesmente um pecador igual a você. Eu sou simplesmente aqui neste momento a voz de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Davi passou 15 anos. Nesses 15 anos ele foi descendo, para depois Deus começar a levantar ele. Saul não, foi enfiado já rápido no ministério. Já Davi não, 15 anos aí ele foi passar na escola primeiro de Deus. Quando ele chegou a ponto de ser rei, ele já estava maduro, ele já sabia o temor que tinha para ser. Mas só que tinha um problema na época de Davi, a arca continuava fora. A arca, 20 anos e não sei quantos anos se passou, é que o Davi foi dar um alerta. Ele senta na cadeira do seu reinado e ele vira e fala assim: nossa mãe, vamos buscar a arca do Senhor, porque não trazemos na época de Saul. Não foi só da época de Saul não. Esse indiço já veio deu lá do sacerdote ali. Quem planta semente, quem leva a igreja do Senhor errada, ela vai ficar errada, seguindo Deus errada 20 anos, 30 anos, 40 anos. E quem leva, depois põe a outro. O outro também não é segundo o coração de Deus, é segundo o mandamento dos homens, é chamado dos homens, também não dá certo. Como é que vai dar certo? O problema vem lá de trás. Agora Davi encara um outro problema. Ele vivendo há vários tempos, ele falou assim, reuniu com os príncipes de Israel. O que vocês acham? Lê aí. Lê a Bíblia, 1 Crônicas lá, depois também tem as mesmas coisas de Davi. Aí lá fala assim, nós não trazemos a arca no tempo de Saul. O que vocês acham? Juntou os príncipes lá da época, os anciãos, os líderes das tribos. O que vocês acham? Bom negócio, meu rei. Gostei. Então sai juntando gente aí. Diz a Bíblia Sagrada que Davi juntou 30 mil homens para trazer de volta a arca do Senhor. 30 mil homens. Você vai cantar, quem era louvorista, quem era do tambor, quem era da flauta, quem era da trombeta. Estava tudo certo. Parecia um culto especial, um culto verdadeiro.
irmão Rodriguinho. Parecia que estava tudo certo. Parecia essa palavra um perigo. Parecia que aos olhos de Deus estava tudo certo. Davi todo lá, alegre. Levaram a arca num carro de boi. Puseram a arca em cima do carro de boi. A Bíblia diz que no momento que eles começavam a andar, em duas letras bíblicas que está escrito assim em algum português da Bíblia, está assim, e parecia que a arca ia cair. Uma pedrinha entrou debaixo da roda do carro de boi. Uzá e Aio, filhos de sacerdote, sabia como não podia fazer de qualquer jeito com a arca do Senhor. A Bíblia diz assim, e parecia que a arca ia cair. Abre o trecho. Deus cai. Deus precisa de ajuda. Deus parecia que a arca ia cair. Fala pra mim se Deus cai. Fala pra mim se Deus precisa de ajuda de homem para ele caminhar. Fica aí um pensamento, né? Diz a Bíblia que Deus virou tanto lá dentro. A ira de Deus girou tanto. Deus virou tanto na arca que ele abriu rotura no peito de Uzá. Rotura, meu querido, é aqui, ó. Rotura é buraco. Eu acredito, não está na Bíblia, mas é eu que penso. Se fez rotura, é um buraco. Eu creio que pegou no peito de Uzá e furou um buraco e o coração dele caiu lá no chão. Você pode ter certeza. É eu que estou supondo. Mas depois você não falou, o cara já está falando heresia. Já basta o tanto de heresia que já tem aí. Mais uma não. Se criou rotura, eu acredito que foi um buraco no peito, até o coração dele caiu lá. Davi ficou... O que é isso? Eu estou fazendo tudo certinho. Olha a galera aí, a igreja. Olha o membrado do Senhor aí, Deus. 30 mil homens. E eu vou tirar a arca, só pega e me fuzila, meu general. O rapaz aí, diz a Bíblia que Davi ficou triste, agoniado. Pegaram a arca. Leva agora para a casa de Obed-edom para tomar conta da arca. Ali aquela arca, lá na época dos filisteus, ela rodou 7 meses. Depois ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. Agora vai para tirar, não teve jeito. Volta com essa arca que não vai começar a matar todo mundo. Põe a arca do Senhor aí na casa de Obed-edom. Obed-edom trouxe o sacerdote. 3 meses ela ficou. Ei, querido, se 20 anos não dá para você estudar, talvez 3 meses dá. Davi com 20 anos, ele esqueceu que tinha um varal, ele esqueceu das 4 argolas, ele esqueceu que era 4 sacerdotes que carregavam a arca. Esse é o problema. Os dias atuais de hoje esqueceram que na igreja tem que ter profeta, esqueceram que na igreja tem que ter revelação, esqueceram que na igreja tem que andar em santidade, tem que ter vigilância, tem que ter disciplina. Hoje não é mais. Dizendo que os profetas já ficou só lá atrás. É mentira do diabo, pastor. É mentira dos crentes que falam um trem desse. Eu não estou falando dos crentes remanescentes, não. Essa é a igreja dos que vai subir. O remanescente ninguém toca, mas na outra a gente fala a verdade nua e crua. Ah, o profeta já não fala. Ei, a Bíblia diz assim, ó: crede no Senhor teu Deus, estará seguro, e nos seus profetas prosperareis. Igreja que não tem profeta, ela vai fazer bagunça. É o que está acontecendo. Aceita tudo, vem do jeito que está. Agora é o Deus do amor. Pode tudo. Não tem princípio mais. Os elementos de Deus foram tirados. Amor, zelo, santidade e ira de Deus. Tiraram. Não vão pregar ira. Não vai ter santidade, não vai ter nem zelo. Só Deus é amor. Agora nós pode tudo. Nós pode fazer o que nós quiser. Foi isso que a igreja fez, em muitas igrejas. Mas a remanescente está viva. Ainda que o meu povo seja como as estrelas do céu, ainda que o meu povo seja como a areia do mar, é o resto que será salvo. A palavra remanescente, ela diz que é resto. Eu quero morrer resto, porque o resto é que presta para Deus. Não é quantidade, não é multidão. O Brasil é a maior nação evangélica do planeta. Deus quer saber se nós vive, rapaz, se nós compra e paga. Deus quer saber se nós tem temor da palavra. O que Deus quer saber é se nós não aumenta a vírgula e tio. O que Deus quer saber é se nós prega ele e é um adúltero. É isso que ele quer saber. De que lado que nós estamos? Estamos do lado do primeiro Adão ou estamos no lugar do segundo Adão? O segundo Adão é Cristo, o primeiro Adão é da Eva. O pecado.
é o primeiro Adão, mas o segundo Adão é Cristo. De que lado nós estamos? Do lado do segundo Adão, que é Cristo do Calvário, ou daquele lá do Jardim do Éden, que tirou a inocência através de um ato de desobediência a Deus? A Bíblia diz que essa arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Ô irmão Rodriguinho, mas saiu um cara lá, Rodriguinho. Ô querido, você que me ouve, olha só o que aconteceu. O cara viu que a arca estava fazendo na casa de Obed-Edom. Lá na casa de Obed-Edom tinha uma prosperidade que lugar nenhum estava tendo. Só na casa de Obed-Edom. Ei, do mesmo jeito que Deus mandou os espias Josué olhar a terra de Canaã, diz que o cacho de uva era carregado no banguê com 2 homens. Era isso que estava acontecendo lá na casa de Obed-Edom. Ovo de galinha era gigante, uma galinha botava ouro. Um ovo dessa ave, essa grandona aí, como é que chama? Avestruz. Avestruz, eu acredito. Eu acredito. Não me pergunta como é que ia caber o ovo ali não, que Deus faz, filho. Ele é dono da avestruz, ele faz um ovo saindo uma galinha do mesmo tamanho do avestruz. Que da galinha do Betedor tava saindo ovos grandes, banana, cacho gigante. O cara saiu correndo, lê na Bíblia, e saiu lá, eu quero audiência com o rei, eu preciso ter uma audiência com o rei. Ele chega nas portais de Jerusalém, ele vira para o rei: Davi, leite, a vaca dele de 10 litros que passou para 50, 60, 70, 80, 90 litros de leite. É eu que estou expondo, tá, irmão? Porque aonde tem Deus, ele é o Deus que cria qualquer coisa, ele pode fazer aumentar, ele pode tirar. Eu mato, eu filho, eu tiro um defunto 3 dias igual Lázaro da cova dos mortos e faço ele viver de novo e andar para Jerusalém muitos anos depois de novo, até morrer de novo, que foi lá. Por que eu não posso fazer? Eu creio! E diz a Bíblia que parece que eu vejo Davi sentado no trono, botou a mão no cerebelo dele, no cérebro assim, ó, botando assim. Rapaz, se uma arca tá fazendo isso tudo para uma família só, se uma arca tá prosperando uma família só, imagina para uma nação. Ô, xarabacai, imagina uma nação, o que essa arca poderia estar fazendo aqui. Por que Davi passou esse tempo todo? Vários anos ainda, ela ficou 20 anos e ninguém buscou. Quando a gente para de ler Bíblia, quando a gente para de buscar, quando a gente para de crer nas revelações do poder de Deus para falar conosco, aí nós começamos a fazer visão de homem, não é de águia mais, é de urubu. Ai meu Deus, a visão de urubu é doída, ela só vê carniça. Ai, mas a visão de águia é tremenda. A águia é 3.000 metros de altura, ela vê um coelho na terra, ela vê uma serpente na terra, a 3.000 metros de distância. Perdeu a visão de águia até o Davi, que é adorador de Deus. Ai, olha só, meu querido. E ele foi, vamos reunir de novo, reuniu, e ele falou, você lê no texto aí, você vai ler lá em 1 Crônicas, 2, tá lá. Ele vive e fala assim: agora eu tô entendendo. Tá lá a voz desse jeito assim, ó. Agora eu tô entendendo. Ele conversando com algum dos sacerdotes. Eu fico imaginando ele olhando. Faz de conta o sacerdote dando uma aula pro Davi. Você tá vendo aqui? Faz de conta que a arca aqui, fizeram um caixotinho pra dar aula pro Davi. Aí, olha aqui, Davi, é 4 agora, tá vendo? Você esqueceu? Mais 4 da direita, 4 aí, essa vara até pra quê? Ih! Ai! Agora eu tô entendendo. Ele falou assim: agora eu tô entendendo porque que Deus fez rotura na nação de Israel. Agora eu tô entendendo que a arca, gente, nós erramos aí, viu? Nós estamos errados, nós estamos dirigindo o ministério aqui, né? Nós vamos parar de ser o grandão aqui é o Jesus da Galileia. Aí começaram a dar direção ao Espírito Santo, começaram a deixar a igreja ser guiada por Deus, começaram a igreja a ser levada agora pelo entendimento, não do intelecto humano, mas pelo entendimento da alma, do Espírito, do seu coração, da revelação profunda do Divino Todo-Poderoso. Agora Davi estava sabendo aonde foi o erro dele. Agora ele leva junto ao povão, começou a fazer direitinho. Querido, diz a Bíblia que eles puseram a arca em cima dos 4 sacerdotes. 6 passos, 6 é número de homem. Por que é 6? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O homem trabalha 6 dias, por isso que o número da besta é 666. 6 é número de homem, 7 é o número da perfeição de Deus. Ele pegou, diz a Bíblia que cada passo, sacerdote, filma direitinho, irmão Rodriguinho. Ó, 1, olha como é que eles andavam, o sacerdote. 2, com a arca aqui, ó. 3, eita glória, e os homens estufados o peito de glória, irmão. Olha que maravilha.
5, 6, um boi. Matava o holocausto. Cada 6 passos que eles davam, matava-se um cordeiro, matava-se um boi, para glorificar o nome daquele que está dentro dos querubins. Aleluia. Eita glória, agora está fazendo o trem certo, com sacrifício e tudo. Ei, você sabe que o culto não deu certo na época de Finéia, nem na época de Eli? O que tem de culto nas nossas igrejas, sem princípio. O que tem de adoração de homens, não tem princípio. A pessoa acha que ela é louvor e que a gente não sabe que aquele louvor que está ali. Ô rapaz, nós temos o Espírito Santo do Senhor, você tem para discernir se um louvor na igreja ele é de Deus ou se é do homem. Será que não tem? Não tem! Vocês vão discernir todas as coisas, porque o Espírito Santo estará. Nós sabemos discernir todas as coisas quando nós somos obedientes ao Espírito Santo. Nós sabemos se aquele culto foi culto de palha, nós sabemos se a pregação foi palha ou se a pregação foi ungida de Deus, direto do trono do Senhor. Rapaz, tem hora que eu falo com Deus: Senhor, eu estou enjoado de comer palha. Palha deve ser muito ruim, vaca come palha, deve ser ruim demais a tal da palha, viu? Pregação palha, a igreja entra do mesmo jeito, sai do mesmo jeito, ela é enfeitada, agradada, né? E não é edificada, porque a maioria das pregações dos dias atuais de hoje não passa de pregação de palha. O que nós precisamos é botar a direção de Deus, é deixar a arte, quem controla é Ele, não sou eu e nem você. Aleluia! É por isso que as coisas estão indo de mal a pior no casamento, é por isso que as coisas estão indo de mal a pior financeira do crente, é por isso que o crente está perdendo a visão de águia e começa a ter visão de urubu, de rolinha, de BTV. Aleluia. Davi pega a arca e vai levando. Quando ele vai entrando nos portais, chegando lá, uma garota crente, uma moleque do coração duro, de uma descendência de desobediente, de crente desobediente, filha de Saul, chamada Mical. Que vergonha, meu rei. Você, depois que ele entrou, a Bíblia diz que ela apareceu na janela e desprezou ele. Ela olhou, não é o rei, porque o Davi tirou a farda de rei. Não é que ele ficou pelado, não. Muita gente acha que ele ficou pelado. Davi tem temor a Deus. É um linho fino a camisa, só que ele ficou com ela. Pra Mical descabeceada, Davi era um doido. Que doideira que você está fazendo? Diz a Bíblia que ele despediu, botou a arca na tenda, e aquela alegria, que aquele fogo de Deus caiu. Aonde tem presença de Deus há diferença. Aonde tem presença de Deus, o adultério é revelado. Aonde tem presença de Deus, o crente que vende cachaça pro próximo aí, ó, você conserta ou morre. Né, a Bíblia diz, declara lá na Bíblia Sagrada que aquele que vende cachaça, bebida forte para teu irmão, por que tu também não bebe com ele cheio, incircunciso? Deus está falando, crente cachaceiro, você que vende, bebe, desvia de uma vez também, né? Nós no mundo nós bebemos, agora não, nós não vendemos e nem bebemos, que nós bebemos agora da água do maná, é da água da fonte da onda samaritana, não a água que ela estava oferecendo para Jesus, mas nós bebemos da água daquela que estava oferecendo para ela, a água da vida, não de uma água que volta você a beber 300 vezes, mas uma vez bebida e vigiada na sua vida, você não é mais um sedento de pregação de carne, não é mais de pregação de palha, mas é sedento de uma pregação direcionada do trono de Deus. Diz na Bíblia que quando ele chegou lá dentro do palácio, vem a bonitona, a encheção de paciência. Que bonita, hein? Que vergonha! Que vergonha, rei de Israel, pelado no meio do povo. Aí Davi, lá você vai ver como é que ele fala com ela, mas vou expor aqui, que vai cair tudo do mesmo jeito do texto. Aqui, ó, tem direção de Deus. O cara morreu até na hora de morrer, tragédia. Só no começo ali que deu nos primeiros anos, 2 anos, teve, parece que é 2 anos que ele governou, não sei, mais ou menos isso. Primeiro ano, lá a Bíblia fala primeiro ano, segundo ano. O homem morreu desse jeito. Tem muita gente morrendo desse jeito, igual Saul. Tem muita gente morrendo igual Saul. Não quer ouvir Deus. Eu não ouço Deus, quem manda aqui sou eu. Esse membro aqui, ó,
É bom eu nem passar na minha igreja que eu não quero ele. A gente não ouve isso, Rodrigo? É bom esse membro nem passar aqui. Eu sei que tem muita gente que não quer eu dentro da igreja dele. Tem é muito. Ainda por cima não quer, ainda fala ainda. Que pode ter sim. Que tem. É espírito de Saul, você tem o espírito de Saul. Você tem o espírito de Saul. Você não tem chamado de Deus não, chamado de Saul. Escolhido pelos homens. Você escolheu a si próprio pelos homens. Quando não é você que escolhe. Tem um monte aí que escolhe ser pastor por conta própria. Essa é a mensagem que eu dei para você. Trazendo de volta a arca da adoração. Precisa de ter culto com princípio. Aonde não tem culto com princípio, vai terminar um culto e morre. Como que um culto daquele, com 30 mil homens, como é que pode terminar? Perfeito. Um culto que termina com glória a Deus e cantando salmo, daí a pouco o cara morre. Tem muito culto no nosso meio, que ele entra na morte, no meio é morte e sai na morte. Entra na igreja lascado, a gente sai lascado e vai embora lascado. Meio, começo e fim. Cultos lascados, cultos sem a presença de Deus, cultos sem a arca do concerto, culto com arca desconcertada, arca sem a presença da glória de Deus, é cultos que terminam em morte. Fica essa mensagem até o seu coração. Você ajuda aí Deus, você dá aí seu like, ajuda o canal aí, ajuda o canal de Deus crescer. Porque você mandando para outros, você está glorificando o nome de Jesus. Manda aí, é de Deus, esse trem não é meu não, é glória para Ele. Ajuda aí, manda para pastor, manda para... E larga os caras meter o pau, não tem problema não. Aleluia! Deixa essa palavra até o seu coração, até a sua vida. O meu muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para quem vai ouvir essa mensagem espiritual. Trazendo de volta a arca da adoração. É a palavra que Deus tocou no meu coração. Eu vou deitar a madrugada, eu falo com Deus assim: Senhor, eu estou querendo gravar amanhã. Qual é a mensagem que o Senhor quer? Tem mensagem para lá e para cá, tem muita mensagem que Deus já me deu e a gente talvez nem pregou ainda. Mas aí, trazendo de volta a arca, hoje é o dia dessa mensagem para chegar até a sua vida. Fica com Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus esteja te dando entendimento, decifrando aí os mistérios da palavra do Senhor, as revelações profundas do Espírito Santo. Para isso nós somos salvos, para glorificar o nome dEle. Toda a honra e toda a glória é dada para Ele. Fique com Deus. Amém.